Ah não, Kleber, sabe o que é? Mas é porque eu vou contratar um adestramento aqui em casa, que aí vai facilitar minha vida, entendeu? Por isso que eu não quero comprar curso online. Eu sei, eu tenho muito interesse nos seus cursos online, sabe? Mas eu fico na dúvida, porque eu quero pro adestrador aqui que eu me sinto mais garantido. Vai ser melhor pra mim, pro Zezinho. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e no último vídeo a gente conversou sobre o lúdico, não foi isso? Você lembra do que a gente conversou? Você assistiu o último vídeo? Aqui nos cards pra você. Cara, vídeo importantíssimo, tá? Então se tá chegando aqui no canal pela primeira vez, todos os vídeos são importantes, eu diria. Eu não venho aqui gravar vídeo sobre besterol e tal, né? Então fica aqui comigo hoje que você vai entender a importância do adestramento a domicílio e se o adestramento a domicílio é pra você e qual que é o limite do treino a domicílio. Você acha que porque tem um adestrador aí na tua casa vai conseguir fazer tudo que você nunca conseguiu? Será que isso é possível? Né? Será que é só ter o adestrador na tua casa que vai resolver todo e qualquer problema de comportamento do teu cachorro? Hoje tem vários aspectos interessantes aqui para você entender a respeito do que é o treino positivo. E eu gostaria de começar te explicando o que não é o adestramento, tá? Porque eu sei que também chega muita gente aqui e cai de paraquedas, né? Cara, o YouTube é uma ferramenta incrível, ele mostra os meus vídeos para muitas pessoas, que é uma coisa que outras ferramentas... Até a gente tá dentro do YouTube, a gente pode falar, cara, Instagram não mostra, TikTok não mostra, meu. Não é a proposta dos caras levar conhecimento. A proposta dos caras é um negócio que se chama hiperestimulação, é fazer você ficar viciado em rede social, entendeu? Não é enriquecer, né, o teu conhecimento, não é te ajudar a resolver problema. O YouTube resolve, né? O YouTube ele tem essa proposta. E eu fico muito grato por você estar aqui, pelo YouTube ser a ferramenta que é, e vou ficar mais grato ainda se você se inscrever e ativar as notificações para você saber quando chegam os novos vídeos, tá? Então, o que não é o adestramento? Cara, adestramento não é ensinar comando e transformar cachorro em robô. Então é por isso que o adestramento serve para cachorrinho, né, de porte pequeno, serve para Spitz, serve para Maltês, para Lhasa, para Shih Tzu, serve para todo qualquer cachorro, né? Não é simplesmente... É só ser firme, ele vai me respeitar. Eu só quero ensinar a fazer xixi no lugar certo, não precisa de adestramento. O adestramento também é isso, sabe? Também é ensinar essas coisinhas básicas do dia a dia. Só que de uma forma, principalmente pensando no treino positivo, de uma forma que seja respeitosa com o cachorro. O que é respeitoso com o cachorro? Claro, tem muita dúvida quando você fala isso. Respeitoso com o cachorro é entender o que esse cachorro já aprendeu a respeito do que nós humanos conseguimos transmitir para ele. O adestramento é uma tradução, né, do que o cachorro consegue entender do que a gente fala e do que a gente consegue entender do que o cachorro está falando. É tipo um chinês e um russo conversando. Se eles falarem cada um no seu idioma, não vai ter como. Então tem que ter um tradutor ali, né? Alguém em tempo real fazendo a parada. E ensinando. Melhor ainda, né? O adestramento ensina os tutores a entender uma linguagem do outro. Então o cachorro sim tem uma competência para entender algumas coisas, né? Dentro da capacidade do cachorro, ele tem competência para entender algumas coisas que a gente espera dele. E nós humanos temos que ter a capacidade, nós temos essa capacidade de ler a linguagem corporal do cachorro, de entender porque que ele está latindo, de entender porque que ele está errando, de entender porque que ele está mordendo, entender porque que tá fazendo xixi no lugar certo, entender porque que briga na rua. Nós temos essa capacidade. E nós com essa capacidade, não eu, adestrador, ou nós adestradores, nós humanos, sacou? Pra você também. Nós humanos, tendo e desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade, a gente consegue resolver qualquer problema de comportamento. E o adestramento, portanto, não é só essa coisinha simples do falar não, toquinho na guia, spray. Isso não é adestramento, isso daí é punição, basicamente. Não precisa de pagar pra alguém fazer isso, não precisa, você me desculpa. Tá, mas eu fiz, não tá funcionando. Porque não funciona mesmo. Não precisa pagar pra alguém te provar que não funciona. Não funciona. Vai resolver no curto prazo, que o cachorro tem medo ou insegurança em relação a quem é essa pessoa que acabou de chegar. A pessoa chega, deu nem tempo do cachorro testar, essa pessoa já aplica uma punição, o cachorro já fala, opa, com esse maluco aí não dá pra dar boi, né? Não posso vacilar com esse doidão aí que ele vai me punir aqui, eu vou ficar com mais medo do que eu já tava. É por isso que a punição funciona com o adestrador, porque o cachorro não teve tempo ainda de conhecer essa pessoa, tá bom? Então beleza, o adestramento não é essa coisinha simples. Ele envolve as coisinhas simples, a solução de problemas simples, mordida, xixi, ansiedade de separação, mas ele é mais do que isso. O adestramento bem feito se propõe a te pegar do ponto zero de conhecimento sobre o cachorro e te levar ao máximo do que pode ser a vida com o cachorro. O que é o máximo do que pode ser a vida com o cachorro? Isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas a meta pensando no processo de treino, né, que não é um processo para te acompanhar pelos próximos 15 anos, é um processo para te dar liberdade, autonomia, construir junto com você esse processo de aprendizado, de conhecimento e de prática, desenvolver habilidade junto com você por um período de tempo, no meu caso 12 meses, e depois disso você carrega isso, é uma bagagem riquíssima para você carregar pro resto da tua vida com esse cachorro, com os próximos também, né? Mas dentro da proposta de treino, do processo de adestramento bem feito, qual é o ápice do cachorro treinado? Cara, o cachorro que simplesmente não dá problema nenhum. É esse que é o máximo do cachorro treinado.
treinado. É um cachorro que você sabe fazer um passeio, o passeio é legal, você leva num parque, ele não briga, ele sabe se comunicar para evitar um conflito, ele sabe se comunicar com você quando ele se vê numa situação que para ele é estressante e ele sozinho não tá conseguindo resolver, tá tentando se comunicar com outro cachorro não tá entendendo o que ele tá dizendo, seu cachorro se comunica com você precisa estar pronto para receber os sinais que o teu cachorro tá mandando, né? Isso não acontece em 1 hora de aula, em 2 meses, é um processo mesmo, né? Depende do que você sabe ler e do que o cachorro sabe passar, e mais ainda, depende do que o cachorro tem de tolerância para persistir se comunicando com você. Mas voltando, então o processo de adestramento, o cachorro bem feito, né? O ápice do processo de adestramento é você poder viajar com o teu cachorro, ele não ficar sem comer porque o ambiente é novo, você poder sair sim nesse ambiente que você acabou de chegar, deixar ele ali numa boa e ele fica numa boa, sem você ficar preocupado, noiado, paranoica, porque deixou o cachorro sozinho num ambiente novo, porque o teu cachorro tá bem, já tava no horário de dormir mesmo, né? Então já vamos dormir. Que diferença faz o lugar novo? É um processo que cria essa resiliência, né, pro cachorro, cria essa condição emocional dele se perceber seguro, independente das variáveis que tem no ambiente, dele se perceber seguro ao ponto de tentar se comunicar com você quando ele não tá seguro, né? Olha só, o ambiente me deixa inseguro, eu, cachorro. Só que eu tenho tanta segurança que meu tutor entende o que eu tô falando, o que eu tô tentando dizer pra ele, que ao invés de eu causar qualquer problema, eu me comunico com ele. Olha só que lindo. Né? É um processo, cara. Tipo, não acontece da noite pro dia. É você poder ir na casa dos teus amigos, levar teu cachorro, né? E saber que teu cachorro vai saber se comportar. É você conhecer os cachorros dos teus amigos, saber que não dá pra levar o seu cachorro, não porque o seu cachorro não consegue, mas porque os cachorros dos seus amigos, por exemplo, não conseguem conviver com outros cães. Isso é uma inteligência humana também. Isso também faz parte do conhecimento que o adestramento pretende transmitir pro tutor, pra tutora. Basta só querer, tem que saber se é possível, né, realizar as coisas. E às vezes não é, e tem que estar tudo bem, porque eu quero sair, mas meu cachorro não pode ir, né? Então o adestramento, o ápice do treino saudável, que respeita você tutor, você tutora, e o seu cachorro, é esse. É o cachorro não causar problema, porque ele sabe se comunicar. E mais ainda, você estar pronto para entender a comunicação do seu cachorro. Isso acontecendo é missão cumprida, tá? Isso acontece, não precisa sendo sincero, normalmente não precisa de 12 meses. É mais uma garantia, né? Vamos chamar assim, a garantia estendida, tá? Mas eu prefiro fazer 12 meses por N motivos, eu explico em outro momento se você quiser entender. Então, voltando, o adestramento é para todo tipo de cachorro, pro pequenininho, pro bonzinho, pro mal comportado, porque não aprendeu a se comportar, porque é adotado, porque inclusive foi abandonado por não saber se comportar, porque tentaram a teoria da dominância com ele, obviamente não funcionou, né? E aí, agora esse cachorro precisa de ajuda. O adestramento bem feito, como no meu caso, por isso dos 12 meses, é um adestramento que vai resgatar as fases de aprendizado que não foram otimizadas ou que sequer foram utilizadas, vai trazer para o momento presente e construir a partir daqui, sem passar por cima, sem atropelar aquilo que ficou no passado, respeitando aquilo, inclusive, que são limitações que criaram gatilhos que fazem esse cachorro se comportar hoje como ele sempre se comportou, tá? Então, beleza, próximo tópico dentro dessa coisa de entender o adestramento, contrato ou não contrato. Cara, vai te dar menos trabalho ou mais trabalho? Que é uma coisa que eu falei no último vídeo que eu ia trazer para você, cara. Bem feito, fazer as coisas bem feito vai te dar mais trabalho. Vai ser mais fácil, porque você vai ter menos problemas, vai ter mais facilidade de lidar com eventuais problemas e você vai saber e ter essa noção emocional de que você sabe resolver o problema quando ele aparece, você sabe qual é a medida de curto prazo que você tem que colocar ali para amenizar aquilo e sabe que você está trabalhando para que aquele problema não ocorra novamente. Então vai ser mais fácil nesse sentido, mas vai ser um processo mais difícil no sentido de que você vai ter que se dedicar. A participação dos tutores é inevitável para ter um processo de adestramento bem feito que traz essa autonomia, essa liberdade pelas próximas décadas, pelos próximos cães também. Como é que funciona isso na prática? Na prática é respeitar fase a fase, tá? Entender o que esse cara é um filhote de 3 meses, quais são as demandas de um filhote de 3 meses. Vamos atender essas demandas, né? Mostrar para esse filhote que nós, humanos, somos confiáveis, que a gente ajuda ele a resolver os problemas que ele tem, mordida, xixi no lugar certo, né? Saber onde que é o banheiro, aprender a ficar sozinho, aprender a ficar separado na casa, enfim, os problemas de filhote, que não vou nem entrar aqui porque são muitas coisas. Depois disso a gente vai entender qual é a próxima fase, a gente vai entender a adolescência, vai entender quais as tendências de comportamento desse cachorro na adolescência, a gente consegue identificar isso já desde filhote, e aí a gente vai consolidar padrões afetivos e comportamentais, passando a adolescência e depois vida que segue. Então você vê que é um processo, aí cada aula tem uma missão, vamos chamar assim, né? No meu caso, eu vou deixar aqui na tela, eu vou passar enquanto eu tô falando aqui, tô passando um PDF mostrando para você um caderno de treino ao longo de 12 meses, tá? Você não vai conseguir ver em detalhes e tal, são as anotações de treino. Então tem um planejamento que foi apresentado antes para os
tutores, ó, essa proposta tá alinhado com o que vocês querem, é isso aqui que vocês querem pro longo prazo, vocês entendem que daqui 12 meses isso aqui vai acontecer, mas não vai acontecer se não fizer nada, tem que cumprir essas etapas para que ao final de 12 meses a gente tenha esse resultado alcançado, né? E não é só daqui 12 meses que as coisas vão ser legais, você não vai passar 11 meses e 29 dias sofrendo pra caramba, com um monte de dificuldade, aí milagrosamente aos 12 meses o cachorro, nossa, virou a chave, parece que da noite pro dia ele aprendeu tudo. Não, todos os dias, todas as semanas, todos os meses tem realizações sendo alcançadas, né? Tem motivos de orgulho pros tutores, né? Cara, esse caderno que eu tô mostrando, inclusive, os tutores foram acampar, foram num camping que pode levar cachorro e tudo mais, e eles voltaram super orgulhosos, super satisfeitos. O cachorro tinha 6 meses de vida, um filhote, né, de Border Collie. Por quê? Porque, cara, eles puderam soltar esse cachorro, a gente entendeu o momento que eles iam viajar, adaptamos o treino para aquele momento específico, né, já fazia parte do escopo do treino, mas a gente colocou antes da hora, por assim dizer, para eles poderem viajar. Treinamos, eles aprenderam a treinar, soltaram o cachorro no camping e eles ouviram de outros tutores: cara, eu só solto meu cachorro porque ele tá brincando com o teu, porque se você chamar o teu, ele volta, porque o meu, se eu chamar, ele não volta. Né? Então, olha só que motivo de orgulho, a pessoa que tá ali com um cachorro de 6 meses, sendo exemplo para pessoas que têm cachorros adultos. Não devia, é contra-intuitivo, mas é isso que acontece, tá? Então, é esse aqui o planejamento. Então, ao longo do processo de treino, você vai colhendo sim resultados, você vai tendo essa satisfação, esse orgulho, essa coisa de reconhecimento externo de outros tutores dizendo: putz, que incrível. Inclusive, eu sempre falo não, né? Sempre ouço e aí falo para quem tá: tô na dúvida, você entra no curso do tio Kleber. O problema não é o método. O problema não é o método. O método melhor tutor do mundo já é mais comprovado. Tem inúmeros depoimentos, inclusive aqui no YouTube vou deixar uma playlist aí pra você. Na página tem inúmeros depoimentos na página do curso. O problema não é o método. O problema é a insegurança das pessoas. Ah, não sei se eu consigo, não sei se não sei o que. Cara, se dedicar você consegue. É impossível não conseguir. Tanto é impossível que se pegar um tutor que treinou 3 meses o seu cachorro com o método melhor tutor do mundo e encontrar um tutor que nunca treinou ou que fez o método da dominância, cara, a diferença é brutal. Chega a ser assim de dar vergonha pro tutor que fez o método da dominância e de mais vergonha ainda, ou menos, dependendo, né, pra quem nunca treinou. Acho que dá menos vergonha nunca ter treinado do que ter treinado na dominância, mas fica aqui entre eu e você. E isso acontece por quê? Acontece porque o tutor, entendendo a teoria e vendo a prática, ele muda seu próprio comportamento na dinâmica de comunicação com o próprio cachorro. Né? A teoria é para isso, para que eu mude os meus comportamentos. Ah, não gosto de teoria. A teoria é importante. Se não entender a teoria, você não vai mudar seu comportamento. E a prática, as aulas práticas são para você saber fazer, né? Os vídeos são comentados, mostrados e tudo mais. Então, no adestramento a domicílio comigo, é o mesmo processo do melhor tutor do mundo. Só seguir etapa por etapa ali, tá redondinho, vai dar certo. É para cachorro reativo, é para cachorro mais velho, é para cachorro mais novo, para cachorro idoso, para filhotes, é para todo mundo, inclusive contempla a fase a fase. Beleza, dito isso, quais são os limites do adestramento então? Os limites são os próprios tutores, né? O tutor, como eu citei 3 meses, por quê? Se o tutor parar com 3 meses, o cachorro ficou limitado em 3 meses de aprendizado, em 3 meses de prática, em 3 meses de experiências que o tutor se propôs a oferecer para esse cachorro. Ao contrário, se o tutor continuar se dedicando, continuar aperfeiçoando, continuar estudando e fizer o processo, ele não precisa, né? Ele pode fazer 12 meses e parar por aí e vai ter o cachorro top, incrível. Mas se ele continuar estudando, continuar juntando as informações ali, ele vai chegar num processo cognitivo muito parecido com o meu, tá? Sem arrogância aqui, mas com bastante orgulho, né? Um processo cognitivo que você consegue juntar as peças do quebra-cabeça e continuar evoluindo o comportamento desse cachorro, continuar evoluindo o quadro emocional desse cachorro, continuar evoluindo as possibilidades de experiência que esse cachorro vai ter, com absoluta segurança, sem negligenciar as carências ou limitações que esse cachorro pode ter nesse momento. Eu não sei de que momento a gente está falando, 12 meses, 6 meses, 11 meses, não sei, né? Mas com absoluta segurança e sem negligenciar as demandas e limitações desse cachorro, sabendo que ao continuar se dedicando, esse cachorro vai superar isso. Um outro ponto de limitação que o adestramento oferece é quando os tutores acreditam que o cachorro já sabe. Vou te dar um exemplo. O meu, e bastante comum, tá? Com quem tem Border Collie, então, meu Deus do céu, que as pessoas acham que o cachorro é gênio, cientista. Vamos entender. Se isso está acontecendo com você, fica o puxão de orelha aí que não é gratuito, tá? É necessário para você. Não, agora a gente começou a fazer os primeiros passeios, ele já sabe, eu tô tentando ensinar para ele sentar antes de sair de casa ou sentar antes de entrar no elevador, ele não senta, porque ele já sabe que quando a gente sai de casa, a gente vai pro elevador e vai passear. O cachorro não sabe de nada. O
cachorro aprendeu uma coisa com a primeira ou a segunda ou a terceira experiência que ele teve ao sair de casa com coleira e guia, que ele entrou no elevador. Ele não sabe de nada. Se ele soubesse, né? Se ele soubesse, ele não saía vazado do elevador quando parou no primeiro andar ao invés de parar no térreo, por exemplo. O cachorro não sabe nada. O cachorro sabe o que você ensinou pra ele. O que você ensinou pra ele? Quando você põe coleira, você vai pro elevador. E se você quiser mudar a rota? Um outro limite do adestramento é quando os tutores estão no começo do processo, que eles se encantam demais. Se encantam com os pequenos acertos. E tá tudo bem você curtir. Tem que curtir os pequenos acertos, né? Ah, meu cachorro já senta pra colocar coleira, é massa. Ele espera eu falar ok pra sair de casa quando eu abro a porta, é massa. Tem que se encantar com isso, é maravilhoso. Tem que reconhecer e valorizar, não guardar isso pra você, inclusive, tá? Fica a dica. Você viu o teu cachorro fazendo uma coisa legal, não guarda como orgulho pra você, elogia, beleza? Mas voltando... Ah, mas aí agora eu tô tentando fazer ele não entrar no elevador quando tem cachorro, mas como ele já aprendeu, ele já sabe que quando a porta do elevador abre é porque ele vai entrar e a gente vai sair pra passear. Se ele aprendeu dessa forma e é impossível de mudar, é porque o tutor fez errado, desculpa falar, né? Porque o tutor está limitado na capacidade dele de entregar uma nova rotina de treino pro cachorro. É porque ele atropelou as fases e logo o cachorro entendeu que é assim. Ah, pois coleira eu vou, dane-se. Onde que tá o limite de aprendizado? Não tá no cachorro que já sabe, tá no tutor que ainda não sabe fazer uma nova rotina de treino para esse cachorro entender que, amigo, não. Dá um exemplo, eu já citei em outro vídeo. Eu pego cachorro reativo, eu pego filhote, eu pego qualquer cachorro, tá? Mas com os reativos eu acho muito fundamental fazer isso. O cachorro mora no terceiro andar, basta eu pegar, descer de escada ou rapidinho eu tô no térreo. O que eu faço? Eu subo pro 38º andar. Eu vou parando em todos os andares pares, por exemplo. Quem pega o elevador comigo fica meio pistola, eu explico que eu tô treinando, que eu pedi autorização, né? Pra quem devia pedir autorização no condomínio. E aí o que eu faço? Quando esse cachorro vai sair do elevador, eu saio junto. Né? Tô no 38º, qual é a próxima vez que vai abrir a porta? 36º, o cachorro não tá contando. 5 segundos, 4, 3. Não tá contando quanto tempo demora, né? Ele só tá identificando um gatilho, que é a porta abrindo, e agindo conforme ele percebe esse gatilho. E eu falo pra ele, beleza, você quer ir? Vamos. E eu vou com ele. Aí ele percebe que ele chegou no lugar errado. Aí eu falo, vamos voltar? Aí é o primeiro ponto de confiança do cachorro. Pera aí. Esse cara tá querendo me falar alguma coisa. Vamos voltar pro elevador. Aí vai parar no 34º. Aí o cachorro já pensa duas vezes. Os mais impetuosos vão sair e errar de novo, né? E aí assim vai. E os mais impetuosos vão errar muitas vezes. E tá tudo bem que ele erre muitas vezes. Tô dizendo pra ele, cara, você tá fazendo as coisas por impulso, você não tá prestando atenção no que tá acontecendo. É uma comunicação, através do método que o cachorro entende. Qual método? O método de entender qual é a capacidade desse cachorro. Não tem a mágica, entende? É testar o cachorro, é entender o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. Em algum momento esse cachorro vai entender que... E peraí, tio, não é pra sair aqui, né? Eu falo, isso, cara, muito bem, não é pra sair aqui. Senta aí. Aí ele vai estar mais pronto pra atender as minhas orientações. Então isso é uma ferramenta de treino. Uma ferramenta que se chama liberdade de escolha. Pautada no quê? Pautada na premissa do treino positivo, que é um treino planejado, tá? Planejado, com reforço positivo, né? Associar reforço positivo para bom comportamento, e que é gradual. 38 andares, vamos parando em todos os andares pares até chegar no térreo. Não. Planejado, positivo e gradual. E que atende premissas de funcionamento do cérebro do mamífero, que dá liberdade de escolha. Deixa esse cachorro errar, tá tudo bem. Não pode errar e atacar um outro cachorro, sei lá, ou ser atacado por um outro cachorro, por aí vai. Mas ele tentar comportamentos e colher consequências satisfatórias ou insatisfatórias e aprender com isso, tá tudo certo. É assim que qualquer mamífero aprende. Um outro ponto de limitação do treino é quando o tutor se propõe a aplicar poucas ferramentas. Vou te dar um outro exemplo bastante simples, banal, do dia a dia mesmo. Ah, puxou, eu ouvi dizer que é pra parar, né? Quando tá passeando, o cachorro puxa, eu paro. Sim, beleza, né? Sim, ó, a premissa, o cachorro tá puxando, você precisa parar o passeio. Só que tem cachorro, cara, o cachorro o que ele faz? Quando para o passeio, ele senta. Ele esquece que existe o tutor, ele tá parado, sentado, igual eu tô aqui na cadeira. Esquece que tem alguém aqui atrás. Tem ninguém aqui atrás não, né? Se alguém aqui atrás, eu vou ficar bastante assustado. E aí vai ter gente que vai ter testado o treino positivo, tentado treinar, vendo uma dica de YouTube, o pessoal vai falar, não, mas é que eu já tentei o treino de parar de andar quando o meu cachorro puxa e não funciona, porque ele bota a bunda no chão, mas imediatamente, quando volta a andar, ele volta a puxar. Então o treino positivo não funciona. Cara, por quê? Porque pegou uma coisinha do que é o treino positivo, que é uma coisa grandiosa, comecei o vídeo explicando aqui, né? Passei a maior parte do vídeo explicando o que é o adestramento, o que não é adestramento. A pessoa pegou uma coisinha e acha que isso aí vai revolucionar a vida, e não vai. Por que esse cachorro, com esse treino de parar de andar quando ele puxa, não tá resolvendo o problema? Esse cachorro não tem repertório, né? Então a limitação tá onde? No cachorro? Sim. Mas por que o cachorro tá limitado e não volta para perto do tutor, não para de puxar a guia ao caminhar? Porque o tutor não ensinou ou não aplicou aquilo que o adestramento se propõe a ensinar pro cachorro. Eu, por exemplo, cara, Kleber, que sou um adestrador
muito bom, diga-se de passagem, tá? Tenho que reconhecer isso pra mim mesmo. Eu sou um adestrador muito competente, muito bom, consigo ajudar pessoas que vários outros adestradores já tentaram e não conseguiram. Cara, eu tenho mais de 10 exercícios só pra resolver única e exclusivamente esse ponto específico do cachorro que puxa e não volta pra perto do tutor. Se pegar o treino da dominância, o que é o treino da dominância? Puxão de guia. O cara tem uma ferramenta pra resolver tudo. Ah, ele latiu? Puxa a guia. Ele puxou? Puxa a guia. Ele mordeu? Puxa a guia. Ele, não sei, puxa a guia. O cara tem uma ferramenta para resolver tudo. Eu tenho mais de 10 só para resolver um único ponto do que é um possível problema de comportamento do cachorro. Então eu dou 10 ferramentas para o tutor. Ou melhor, eu testo no curso online, eu dou 10 ferramentas. Tem um passo a passo, inclusive, da ordem que elas entram no processo de treino, no processo de educação do cachorro. No adestramento a domicílio, por isso custa o que custa, né? Adestramento a domicílio. Eu vou lá e testo. A mais efetiva eu falo, ó, você vai praticar essa daqui. Na próxima aula eu vou saber se você praticou ou não. E aí esse cachorro tendo mais possibilidades de comportamentos alternativos ao sentar. Para o passeio, eu sento a bunda, que eu sei que sentando, porque eu aprendi que sentar me traz comida lá em casa, tudo que eu quero lá em casa, eu sento e me dão comida, eu sento e me dão um brinquedo, eu sento e ganho atenção, então o sentar deve resolver aqui para voltar a passear. É isso que o cachorro tá pensando emocionalmente na cabeça dele, tá? Aí ele senta realmente, ele sentou, volta a passear, e o cachorro fala... Ah, o sentar aqui na rua também funciona, né? Não é só em casa. E assim esse cachorro vai se limitando pelo que o tutor aprendeu. Daí no Melhor Tutor do Mundo, que o link tá na descrição aí pra você, primeiro comentário fixado com uma boiada que tem prazo limitado pra acabar, 31 de janeiro, tá? Dá uma olhada lá, você vai entender qual é a boiada. Ou eu falo no final do vídeo também, vamos lá. Não sei se você vai ficar, né? Às vezes as pessoas desistem. Então no Melhor Tutor do Mundo tem 10 exercícios lá, até mais, pra você aprender, pra você ensinar pro teu cachorro como alternativa ao sentar. Teu cachorro olha pra você, teu cachorro volta automático quando sente a tensão de guia, teu cachorro percebe o gatilho da mudança de direção da guia, teu cachorro percebe visualmente a guia passando no campo visual dele, teu cachorro percebe você mudando de direção, teu cachorro percebe que você tá... Enfim, tem vários exercícios, eu vou nem lembrar de todos. Tem vários exercícios de treino para ensinar o cachorro a não puxar a guia. E se o cachorro então não sabe andar sem puxar, nesse nosso segundo exemplo aqui de limitação dos tutores, a limitação não é do cachorro. Ela é do cachorro, mas a responsabilidade de mudar isso, a culpa desse cachorro estar limitado é dos tutores. Pra gente fechar o vídeo, ainda não é o jabá, né? O jabá sim fecha o vídeo, mas pra gente fechar o vídeo, cara, outra limitação do treino positivo. Pô, a proposta do treino positivo também é, como eu falei lá no começo, né? É aumentar a resiliência emocional desse cachorro, fazer esse cachorro se perceber competente para resolver uma série de problemas ou lidar com uma série de situações estressantes, tá? Então, não sai do momento de filhote e aprende a ficar 6 horas sozinho do dia pra noite. Não, né? Tem um processo pra gente fazer isso. Não sai do primeiro dia de casa que só viu o apartamento e já vai pro parque ali e sai puxando e tá resolvido o problema, agora ele tá socializado. Não, processo gradual, como eu mencionei, planejado, tá? E com muitas associações positivas para os bons comportamentos. Em outras palavras, o estresse do treino vai aumentando. O estresse exigido, o estresse de aprendizado, tá? O estresse de aprendizado ele vai aumentando conforme o tempo. O que é isso? Que é a resiliência, a capacidade do cérebro de se regular mediante novos gatilhos de estresse ou maiores níveis de estresse. Eu não controlo o que acontece no mundo. Você, tutora, não controla o que acontece no mundo. E mais ainda, você não controla, nem eu, como esse cachorro vai experimentar esses níveis de estresse. Então a gente prepara esse cachorro para lidar com isso. É um processo lindo o adestramento positivo. Não sei porque que as pessoas não fazem. Enfim, onde que o terceiro ponto de limitação então é o quê? Cara, eu tô propondo cada vez mais níveis de estresse para esse cachorro para que ele consiga as recompensas que ele quer, tá? Conforme as competências, as capacidades, as habilidades desse cachorro, eu tô propondo novos níveis de estresse. Eu, o adestrador. O tutor em casa tá dando comida no potinho. Qual é o desafio, qual é o nível de estresse desse cachorro para se alimentar quando ele só tem que abaixar a cabeça e comer em 15 segundos? Zero nível de estresse. Esse cachorro só vai ficar cada vez mais ansioso querendo a próxima refeição. Um exemplo, tá? De coisas que podem acontecer. Podem acontecer muitas coisas dentro desse contexto. Então, se o tutor também não eleva a qualidade da gestão de estresse, a qualidade do treino dele, a qualidade do desafio, cara, vai fadar o treino não ao insucesso, mas vai ficar travado, vai ficar limitado àquilo que o cachorro aprendeu. E normalmente também, por isso que o processo de adestramento a domicílio comigo custa muito mais caro do que no Melhor Tutor do Mundo. Porque eu preparo o cachorro para um nível de estresse que ele provavelmente nunca vai enfrentar na vida dele. Ou seja, qual é a lógica disso? A lógica é que se ele consegue performar um comando vem, por exemplo, num camping em que é gigantesco e totalmente aberto, e ele está brincando com outros cães e ainda assim ele consegue atender um comando vem, isso não é uma situação do dia a dia, isso é uma situação completamente atípica. Tem um nível de estresse muito maior do que a situação do dia a dia, que é estar na guia ou estar num ambiente protegido, cercado, como um parcão, por exemplo, né, e com menos cães.
e com menos liberdade de erro, possivelmente. Então, se esse cachorro consegue performar um comando vem, um comando fica, nesse ambiente que oferece muitas distrações, níveis de estresse mais alto, que oferecem muita estimulação, possibilidade de brincar com outros cães, que oferece muita gente, muitas possibilidades de interação social com pessoas, nível de estresse social mais alto. Se esse cachorro consegue performar nesse ambiente, cara, ele consegue fatalmente performar nas condições do dia a dia, as condições normais de temperatura e pressão. Então, o processo de adestramento também bem feito, da forma como eu proponho, da forma como eu entrego, ele deixa esse cachorro muito preparado para lidar com as situações estressantes da vida, com as situações estressantes que passam a ser as situações habituais, que basicamente é a vida acontecendo. Ah, o meu cachorro ele briga na rua. Cara, é só a vida acontecendo. Ah, o meu cachorro ele vê um outro cão a 200 metros, ele já começa a brigar. Cara, é só a vida acontecendo, um cachorro a 200 metros. É uma pessoa andando com um cachorro a 200 metros de distância. Percebe, então, que está numa resiliência muito baixa, se é o seu caso, né? Mas casos assim, esse cachorro que está brigando com outro cachorro que só existiu a 200 metros, amigo, tem que ensinar para esse cachorro, amigo, deixa a vida existir, cara. Isso não é problema teu, o cara tá andando para lá. Se não fizer nada, ele vai embora, entende? Então, a maioria das situações de estresse dos tutores no dia a dia com seus cães, tá aí, tá explicado aí. São tutores que não prepararam o cachorro para lidar com situações que nada mais são do que a vida acontecendo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha feito sentido para você, espero ter te dado clareza a respeito do que é o treino positivo e da importância de você tomar a decisão o mais rápido possível, de preferência agora, de aceitar esse convite de entrar no melhor tutor do mundo. Como eu falei, eu sei que você não tem um problema com o método, né? Quem já me acompanha há algum tempo aqui já sabe que o método é confiável. Está em dúvida com relação à própria capacidade. E a boa notícia para você é que o melhor tutor do mundo capacita o humano para treinar o cachorro, capacita o humano também para ter maior qualidade de vida, para ter um melhor uso do seu próprio tempo, para gerenciar melhor as atividades do próprio dia junto com o cachorro e sem o cachorro. Eu tenho esse cuidado enquanto treinador, enquanto adestrador, enquanto o seu orientador dentro do curso, de preparar você para desenvolver as habilidades que provavelmente você ainda não tem, porque nós humanos, na sociedade atual, não fomos preparados para ter gestão de tempo, gestão financeira, né? Gestão de estresse, várias outras coisas que estão em módulos bônus para te ajudar a ser o melhor tutor do mundo para o seu cachorro. Então tá aí, aproveita, tá na descrição no primeiro comentário fixado, aproveita, porque tem uma mamata de 12 meses de mentoria junto comigo pelo preço do pacote completo ali. Lá embaixo tem sem mentoria, tá? Lá embaixo dessa página lá vai ter um desconto para você fazer parte do processo sem mentoria. Já tem um material riquíssimo para você, basta seguir etapa por etapa ali, tanto a teoria quanto a prática, que você vai alcançar o resultado que você quer. Mas essa mamata dos 12 meses por esse preço que tá no link, né? Tá no link, vai acabar em 31 de janeiro. Então corre, aproveita, não deixa para depois, porque como eu sempre digo aqui, tenho falado sempre nos vídeos, se você deixar para depois, você vai ter que fazer o que precisa ser feito, não tem como escapar disso. E no próximo vídeo eu vou te falar, eu vou buscar responder aqui e te dar o meu ponto de vista sobre se é mais fácil treinar cachorro filhote ou cachorro adulto. Vamos entender as vantagens de treinar um filhote e as vantagens de treinar um cachorro adulto, bem como as desvantagens. E mais uma vez vai ser um vídeo que te ajuda a entender o seu momento, se você precisa de adestramento a domicílio ou não, se você pode ou não entrar no melhor tutor do mundo. Tô aqui fazendo a minha parte, meu amigo, minha amiga. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até lá.